Então, galera, vamos falar um pouco sobre o governo anterior ao governo Lula, o governo Bolsonaro. É nítido que no Brasil se tentou uma mudança brusca, né? Começando com o afastamento do Brasil dos países internacionais. Lei de enfraquecimento da Amazônia, retiraram lá os fundos amazônicos de proteção, né, da nossa floresta. O governo Bolsonaro se pronunciava de uma forma inadequada com países parceiros do Brasil, como a China, grandes comerciantes, ou seja, toda uma tentativa de afastar aqueles países que trazem recursos para o Brasil. E isso daí mostra claramente um golpe que estavam tentando fazer, que estavam tentando dar nesse país, de tomar à força esse país, e dominar e subjugar, né? Foi muito estranho o que aconteceu, porque nenhum governo teve a audácia, a cara de pau de fazer uma coisa dessa. Fundo de 500 milhões de reais para proteção do meio ambiente. Quem não quer proteger a Amazônia? Se criou uma série de mentiras ao redor dessa proteção, dizendo que esses países estavam roubando madeira, criou-se uma série de mentiras para poder apoiar aquilo que estava sendo feito. E por baixo dos panos, né, estavam querendo fazer como acontece, por exemplo, na Coreia do Norte, onde só uma parte da população se dá bem, né? São os militares, pessoas ligadas ao governo. Ou seja, se reuniram com um grupo grande de pessoas, né? E para você estabelecer um golpe no Brasil, sempre tem a questão do empresariado. Qual é o interesse do empresariado? Menos direito trabalhista, pagar menos. A reforma trabalhista de Temer tirou o feriado da escala 12 por 36. Ou seja, ele fez uma lei para melhorar a condição do empresário e piorar a situação do trabalhador. Quer dizer, tirou o dinheiro do trabalhador para dar para o empresário. O trabalhador, que é aquele que move esse país, né, porque compra, porque consome, o trabalhador é um consumidor. Todo o dinheiro investido em emprego, todo o dinheiro investido em pessoas, seja ele Bolsa Família, seja que for, que está investido no ser humano, educação, tudo isso gira esse país aqui. E os empresários enriquecem com esse giro. Se não existir isso, você tirar e enfraquecer o salário do trabalhador, o que acontece? Os empresários não têm condições de sobreviver, né? Você acha que o cara que mora na Zona Oeste, ele compra hambúrguer, sushi, tudo, ele compra onde? Ele compra na Zona Sul? Não. Ele compra no comerciante daquela região ali, né? Então, quando aquele comerciante é bolsonarista, eu voto no Bolsonaro porque quero tirar direito trabalhista, enfraquecer mais o salário, sabe? Quando você vota num cara desse sentido, você está mais ferrando a vida dos seus clientes e ferrando o seu próprio comércio, né? Porque você não é rico, você depende dessas pessoas comprarem bastante no seu estabelecimento, até porque para se você ter um negócio, hoje em dia você tem aluguel do estabelecimento, você tem condomínio do estabelecimento, você tem conta de água, conta de luz, telefone, internet, uma série de impostos. E tem gente que não consegue. Fazem suas lojas, fazem tudo, monta tudo e não tem cliente, sabe? Monta naquela esperança de que vai dar certo, e aí fica empurrando 2, 3, 4, 5 meses com a barriga, até quando na hora que percebe que tá dando murro em ponta de faca e não tem como avançar, porque achou que era de uma forma, acreditou, né? E tem gente que acredita em coisa surreal, né? Eu acho que na questão de comércio não é só acreditar, você tem que ter certeza de que você vai dar certo ali. Não pode ser uma coisa feita no escuro, né? Então, o que aconteceu no Brasil foi uma coisa ridícula. Ainda bem que o povo pobre se caiu a ficha. A gente tem que tomar uma providência,
Eu acho até que a gente demorou muito para tomar essa providência. Mas a nossa providência foi na urna, né? Porque nas redes sociais, pessoas vivendo de mentira até hoje. Pessoas vivem de fake news até hoje. Se for para falar mal do Lula, tem um monte. Tem um monte. Ninguém elogia nada que o Lula faz, né? Esse povo não elogia nada. Mas até onde não tem problema, eles inventam. Pegaram uma foto, né, como se o Lula estivesse apalpando uma pessoa, uma criança, quando na verdade aquilo foi uma montagem. A que ponto se chega alguém, né? Porque a gente está falando de presidente, está falando de um país, um governante de um país. Até que ponto se chega a ponto de mentir porque não se gosta daquela pessoa, né? Mente porque não gosta daquela pessoa. Eu não teria coragem de mentir, né, para poder falar assim, eu não gosto do Bolsonaro e eu vou inventar essa mentira. Eu poderia fazer vários Photoshop, várias coisas e inventar histórias, né? Hoje em dia você tem formas até de manipular vídeos que dá até voz, como se a pessoa estivesse falando mesmo. Se fotos as pessoas já estão acreditando, você imagina uma manipulação em vídeo. Então essas pessoas manipulam. E outra coisa, elas não querem que as fake news sejam criminalizadas porque elas vivem dessas fake news. Elas sobrevivem da mentira. Elas não querem ser responsabilizadas pela mentira. Então que compromisso essas pessoas têm com o país? Que compromisso essas pessoas têm? Que amor ao próximo essas pessoas têm? Não existe amor ao próximo. Existe amor ao quê? Ao que ela quer. Ah, eu vou votar num cara porque ele vai liberar armas. Eu quero ter tantas armas. Aí quando vai ver lá os CACs, um montão tinha ficha criminal. Ou seja, um montão de pessoas com ficha criminal usavam arma. Simples assim. A corrupção entranhada no governo, mas as pessoas não conseguem entender. Então vai ter que haver uma separação agora dos que são realmente profissionais da área, que trabalham com esse tipo de material, e separá-lo dos que não deveriam ter esse porte, né? Daí você vê aquela bagunçada toda que estava escondida ali. Mas o cara que quer aquilo, ele tá pouco se lixando se há uma bagunça. Ele quer aquilo daquela forma. Ele votou no presidente por aquilo. Ou seja, isso é falta de patriotismo, né? Isso é falta de patriotismo. Porque eu quero um país só pra mim, só para os meus ideais. Tá, tô me dando bem, então tá bom. Ela não consegue ver o indígena lá sendo massacrado. Ela não consegue ver o garimpeiro contaminando os leitos dos rios, matando nossas florestas. Elas não conseguem ver que o país dela está sendo destruído, uma coisa que deveria ser preservada, uma coisa que deveria ser exemplo para o mundo todo, né? O mundo todo olhar para o Brasil e dizer, pô, esse país aqui realmente leva a sério a preservação ambiental. E vai gerar emprego ali. Porque tem que ter uma equipe ali para trabalhar ali. Vai se gerar emprego. Com o tempo se tem a exploração sustentável. Você tem a exploração de madeira na Amazônia de forma sustentável. Você pega o palito de picolé, tem lá madeira de reflorestamento. Não é uma coisa tirada de qualquer maneira, ou seja, que não paga imposto, né? Que não tem um recolhimento que vá para a sociedade, que vai ser convertido em benefício da sociedade. Você tem ali pessoas arrancando aquilo, levando na mão grande, enriquecendo, tá? E depois ainda tirando onda com os outros aí, com os motoqueiros do iFood, né? Querendo esculachar os caras, porque mora no apartamento na Barra, porque mora não sei aonde, porque tem uma vida melhor, que é esculachar o trabalhador. Nesse comportamento de pessoas que esculacham um cara que vem trazer a sua comida, você percebe que nós vivemos no meio de pessoas alienadas. Você já percebe que a gente está no meio de pessoas surtadas. O cara vem trazer a minha comida, eu vou esculachar o cara porque o cara não quis subir. Ou seja, porque o cara nem era obrigado a subir até o apartamento. Aí eu venho e esculacho, né? Dou na cara do funcionário, né? Isso daí é o que a gente tem visto. E de montão. Eu pergunto, em quem esses caras votaram? Em quem esses caras votaram? Que comportamento é esse com o cidadão trabalhador? Ao invés de ganhar uma gorjeta, ele leva uma pranchada na cara. Ao invés de ganhar uma boa noite,
vai com Deus. Ele nem consegue pegar o código da vendinha dele, que é direito dele como trabalhador, tá? Então é complicado. É complicado o país que nós estamos vivendo, cercado das pessoas que nós estamos vendo aí, tá? O comportamento do ser humano de querer humilhar a pessoa, porque a pessoa está fazendo uma entrega. Tem virtude naquilo ali. A pessoa trabalhadora tem uma virtude naquilo ali. O cara arrisca a vida dele. Os caras andam de moto na rua. Os caras são profissionais do trânsito. Esses caras passam em cada buraco que eu não consigo passar. E aí você percebe que os caras são profissionais, arriscam a vida, levam o seu alimento, e para você dizer que como se ele não estivesse fazendo mais que a obrigação dele. Não, rapaz, ele está vivendo, ele está trabalhando, ele está sustentando a família dele, porque não tem emprego aqui fora. Então foi a maneira que ele conseguiu. O cara vai vender um doce na rua, é esculachado num país que não gera emprego, né, suficiente para dar condições, e não permite que o cara ganhe vida. Quer que o cara se torne o quê? Um marginal? Porque parece que a sociedade está empurrando essas pessoas para a vida errada. Se o cara quer viver como trabalhador, qual é o mal de um cara vai ali numa loja de doce? Ele comprou aquele doce, ele não roubou, ele gerou emprego ali quando ele comprou, ele pagou imposto naquilo ali. E ele vai revender aquele doce para uma pessoa que está vindo faminta do trabalho, que quer comer um doce, que quer ter um momento de prazer no meio de um momento que ela está vindo do trabalho cansada. E qual é o mal que essa pessoa está fazendo? Qual é o mal? Não dá para entender essa sociedade, cara. Juro que não dá para entender. As autoridades sendo obrigado a recolher doce dessas pessoas. Aí você chega em certos lugares, cara, tem banca na rua que tá quase dentro do Ponto Frio, tá quase dentro da Casa Bahia, e ninguém fala nada. Por quê? Porque ali, se falar, o bicho pega, entende? Então, tipo assim, parece que para compensar um lado onde eles não podem fazer, eles fazem no outro onde pode, onde é mais fácil, onde se oprime mais fácil. Porque o sistema não vai bater de frente com o sistema. Ele só vai bater de frente até onde der pra eles. Aí quem é o injustiçado? O vendedor de bala, o cara que vende amendoim, o cara que vende a bananada. Tu acha que o cara que tá vendendo a bananada, cara, que fortuna que esse cara tem? Que dinheiro essa pessoa tem? O cara tá vendendo um pacote de bananada pra tentar sobreviver, gente. Pra levar comida pra dentro da casa dele, pros filhos dele. E é esculachado, tem os seus doces tomados. Tinha que ser proibido esse negócio de tomar a mercadoria dos outros. Tinha que ser proibido. O problema da empresa de trem que está entregando a Supervia não é os camelô, não. É a Cracolândia. É um lugar onde o trem passa, né? Não é um trabalhador. É o roubo de fio, que a empresa não aguenta mais, não consegue dar conta. Então nós vivemos nesse país aqui uma situação que eu nunca vi na minha vida. Agora, daqui para frente, a sociedade, agora com o governo Lula, ela está mais exigente. Ela está mais exigente. Tem uma enchente ali, todo mundo acha que o Lula vai ficar indo em todas as enchentes. Eu acho que todo lugar tem os seus governantes. Tem recursos. O governo federal, né, o líder do executivo é o presidente da República. O governo federal trabalha em parceria com esses governos. Ou seja, quem tem que atuar nessas enchentes são as prefeituras e os governos daquele lugar. E o governo federal, ele vai ajudar no que for necessário a mais, né, o recurso a mais. E às vezes o brasileiro não consegue entender isso.